Luffy é suede ayaolela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Bom, hoje quero, dentro de uma área teológica e como infectologista espiritual, neurologista, missão psicológica dentro dessa minha área, eu quero intitular esse tema hoje: confiança, intimidade e também o medo e indagação da realidade. Porque são condições atuantes, frustrantes, que alguns sofrem por não terem ou não tomarem atitude para compreenderem e entender, mas ficam acuados e aprisionados no medo, que vira uma incredulidade daqueles que não têm a intimidade e da confiabilidade, eu posso dizer assim, em Deus, e pasmam quando Deus atua dentro de situações impossíveis, humanamente falando. Falando por que isso? Porque para Deus não há impossível. Que falar com Deus, eu sempre estou afirmando que todos acham que falam, que podemos ou que queremos falar no pânico do nosso desespero. Mas a confiança, ela não é negativa, porque tem que ser positiva. E a incredulidade, o medo, é imunidade contra a fé. Porque a fé, a gente sabe que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas são provas daquilo que aguardamos, são convicções que vai acontecer. E haverá situações em nossas vidas que Deus permitirá para nós venhamos assim buscar invocá-lo, porque a própria palavra diz: invoca-me no dia da angústia, eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, a qual não sabe. Pois nós somos provados e não tentados, porque Deus não tenta ninguém. Como eu posso afirmar o versículo de 1 Coríntios 10, 13, né? Que não veio sobre nós ou sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podemos, do que podeis. Antes, com a tentação, Ele dará também o escape, para que possamos, ou para que possa suportar, porque luta em nossas vidas, para nós é aprendizado da confiança, e nele, pois, temos que também saber esperar e não sermos ansiosos, precipitados, que Deus, a nossa hora, no nosso jeito, nem tudo a resposta de oração são imediatas, porque nem sempre estaremos preparados, pois a bênção do Senhor, a bênção de Deus, são as que enriquecem, e espiritualmente elas não acrescentam dores, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos por esse pânico do desespero, da desestabilidade. Mas, bem nítido, Jesus deixou bem claro que no mundo teremos aflição, pois que temos que ter algum ânimo dessa coinonia. E eu posso afirmar, como pai daquele jovem lunático, que teve a resposta de quem poderia ajudá-lo, não a indagação, pois aquele milagre de Deus que ele esperava, ou também em nossas vidas,
não são surpresa para aqueles que aguardam e confiam. É a resposta do que confiam, do que tem a estabilidade dessa fé nele. Nós vamos ler aqui no capítulo de Lucas, no capítulo 9, versículo 37, tem uma passagem aqui, a epígrafe, conforme eu falei, do jovem lunático, e diz que aconteceu no dia seguinte, que descendo ele o monte, saiu ao encontro uma grande multidão, e eis que um homem da multidão chamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que um espírito o toma, e de repente clama e o despedaça até espumar, e só larga depois de ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Eu sempre falo de teoria, conhecimento e a prática. A prática é a atuação da fé atuante, né, nas nossas vidas. E Jesus respondeu e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrereis? Trazei-me teu filho cá. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou, jogou no chão, né? E convulsionou e começou a se agitar, né? E porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos pasmaram da majestade de Deus e a maravilha que estava sendo feita. Todos ficaram, né, assim, ociosos, todos se maravilhando de todas as coisas que Jesus fazia. E ele também disse aos seus discípulos: quando vós essa palavra em vós, nos vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entenderam essa palavra que lhes era encoberta para não aprender, e temiam interrogá-lo acerca dessas palavras. É o que eu falei da situação indagativa do questionamento, e às vezes eles ficam sem poder atuar dentro da realidade, as condições frustrantes que alguns sofrem por não tomarem, não terem atitude de compreender que a palavra de Deus diz que o homem espiritual discerne tudo, e também de ninguém ele é discernido, né? E para que você entenda e aprenda, primeiro passo, aprenda, nem sempre Deus agirá no nosso jeito, na nossa hora, porque o profeta Isaías, eu sempre tomo como base e aprendizado para mim, não são os nossos caminhos, não são os nossos pensamentos. E isso é a confiabilidade, dessa estabilidade, de saber esperar. Que é o segundo ponto, confiar é saber esperar, não indagar, ficar com dúvida, porque da demora, pois o tempo de Deus também não é o nosso. É tudo, tem o seu tempo determinado, como está em Eclesiastes capítulo 3, né? O terceiro ponto também é determinante, porque agindo Deus, quem impedirá? E aí que eu vou fazer um esclarecimento nesse encerramento aqui no Salmo 100, nesse empreendimento da confiança que nós deveremos seguir, reconhecer, e nós devemos servir, reconhecer
agradecer, Ele agindo, e é esta condição que diz o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi o Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com júbilo, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, povo seu, fez ovelha do seu pasto. Entrai pela porta dele com louvor, em seus átrios com hino, louvai e bendizei o seu nome. Porque bom é o Senhor, e a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração em geração. É aí que está esse aprendizado, que sempre ele não agirá no nosso tempo, na nossa hora, do nosso pensamento, do nosso jeito, que o seu caminho não é o nosso. A confiança que temos que ter é saber esperar, não indignar-se ou indagar porque está demorando. É conforme eu já citei, que o tempo de Deus não é o nosso. Tudo tem o seu tempo determinado. E a conclusão é que agindo Deus, quem impedirá? Então, por isso que eu usei o Salmo 100 desse empoderamento da confiança, que devemos celebrar o Senhor com júbilo, né? Servir a Ele com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, não com reclamações indagativas, questionativas, mas a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. E eu afirmo que Levi é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Ficam todos nesse domingo de paz. Aleluia.